Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast durante o WL Summit 2025, evento de inovação que acontece aqui em Natal, no Centro de Convenções. E estou recebendo aqui hoje 3 agentes de inovação que atuam diretamente com ecossistemas de inovação de diversos estados aqui do nosso país. E a gente está aqui hoje com Desirê. Bem-vinda, Desirê. Obrigada. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, eu sou a Desirê, agente local de inovação e ecossistemas lá de Manaus, um pouco distante, né, lá no Amazonas. E eu estou como ALI desde setembro de 2023, então já estou aqui no segundo ciclo, quase para finalizar também, em fevereiro já estou finalizando. Mas é um trabalho bem, como é que eu posso dizer, dos últimos meses, bem de articulação. Então, praticamente é esse o meu trabalho nessa reta final, né, do ALI Ecossistemas. Lara, seja bem-vinda. Gostaria agora que você se apresentasse para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou Lara Santos, eu venho lá da Bahia, do município de Vitória da Conquista, que já é a região sudoeste. Também estou no segundo ciclo, iniciei no ano de 2024, em abril. E aí vou ficar até 2026, ou seja, vou ficar o ano todo até dezembro. Como Desirê também, eu já estou pensando estrategicamente, porque a gente tem que pensar naquela do ecossistema, pensar nesse processo de transição e também como ele também cada vez mais pode estar sendo autônomo e a gente fazer mais um trabalho de apoio e sempre ele conquistando mais autonomia e resultado. Gilmara, tudo bem, Gilmara? Uma das alas aqui do nosso estado, representando aqui o Rio Grande do Norte. E gostaria que você se apresentasse agora. Olá, pessoal. Meu nome é Gilmara. Eu atuo como agente local de inovação no município de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Assim como as meninas, estou no meu segundo ciclo. Fico aí atuando como ALI até fevereiro de 2026. E além da minha atuação de ALI, eu também atuo no ecossistema como líder voluntária da comunidade de inovação, empreendedorismo e startup de Mossoró, que é a Salt Valley. E eu estou muito engajada, assim, eu me confundo muito com o ecossistema, né? O ecossistema, ele passou por mim e ficou. Então, é uma construção que tem um propósito e um olhar meu também de muita troca, e eu sou fico muito feliz, né, de estar em um espaço como esse para falar sobre a atuação dos agentes locais de inovação, que são realmente agentes que é um tempero, um toque que traz diferença para os territórios. Nós sabemos, né, que os agentes de inovação têm um papel muito importante para os ecossistemas de inovação. São agentes mobilizadores, né, que estão ali diariamente com os atores que fazem parte tanto da governança como os atores em geral, que estão ali envolvidos com o ecossistema. E eu queria saber, quando vocês chegaram de início na atuação de ALIS, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na atuação de vocês até o momento? Começa comigo? Pode começar, Gilmar. Faz o inverso Faz agora. o inverso. Depois vai fazer assim, não, então vai indo. Eu acho que o primeiro ponto era a questão do engajamento e da própria cultura de entender o ecossistema como essa rede colaborativa, auto-organizada e autônoma, né? O ecossistema, eu falo sempre isso, assim, o ecossistema, ele acontece independente de qualquer grupo, de qualquer mapeamento. O ecossistema, ele está lá acontecendo. As universidades estão produzindo ciência, trocando com as empresas, o governo está pensando políticas públicas, as comunidades, né, como sociedade civil organizada, as instituições, enfim, tudo está acontecendo de forma individual ou pequenas trocas. Mas a partir do momento que passa uma metodologia, né, como a metodologia do Sebrae, a metodologia do Eli, que organiza todo mundo, então, fazer esses atores se olharem e trocarem, realmente entender o que é esse engajamento e a força do ecossistema para o desenvolvimento do território. Então, o olhar, o engajamento do ecossistema, reunir todo mundo com esse mesmo propósito e manter eles ali. Foi o meu principal desafio. O meu, assim,
adorei a fala de Gilmara, que às vezes a gente, conforme a gente vai conversando com ela, a gente também, às vezes, tem essa troca também, e a gente vai se familiarizando também com o ator, e a gente também passa a ter também as trocas. O meu primeiro desafio foi justamente também o desencajamento, e a questão do letramento e o nivelamento ali da fala sobre inovação, empreendedorismo e etc. Esse foi o primeiro que eu coloquei, e eu vim de um processo de sucessão. Então, às vezes, também, meio que eu senti um pouquinho que o comportamento que às vezes a gente percebe no ator, né, nessa fala do desengajamento, eu senti um pouquinho também nessa questão de a gente já estava com o Ali, e aí a gente está vindo falando de um processo de ecossistema no sentido de bioma do biológico, quer dizer, e aí você também é meio que achando que a gente vai seguir daquela mesma forma, e na verdade a gente vai evoluindo até que a gente tenta vir a simbiose, né? E nesse primeiro momento, eu senti neste engajamento, mas quando a gente começou a trabalhar a fala, de persistir com o ator, e ele entender, que nem Gilmara falou, olha, está atento a esse ecossistema, um ecossistema que é pujante, ele existe, então, independente se a gente vai estar trabalhando ou não, ele vai estar aqui vivo com a gente. Mas a gente precisa compreender qual é as hélices que a gente tem além da tríplice, né, que é a base de todos, e como a gente pode estar dialogando um com o outro. Então, a partir do momento que eu consegui passar isso para eles, consegui também, aí a gente foi, tipo, saímos de um probleminha, indo para o outro, mas o primeiro mesmo, o principal, foi esse. Bom, acho que vocês falaram bastante coisa, né? Eu acho que o engajamento foi isso mesmo. Mas, para mim, dentro do ecossistema, eu não sei como é que é o nível do ecossistema de vocês. Mas em Manaus, o nível do ecossistema, ele é em desenvolvimento. Então, é um ecossistema que já está engajado já desde 2012, quando já se ouvia falar na palavra startup. Né? Eu lembro lá em 2012 que eu ainda estava saindo ainda da faculdade, estava finalizando ali. O pessoal já começava a falar, o Sebrae já começava a ter algumas coisas assim, né? Então, desde lá, já tem muita coisa acontecendo, né? Não foi à toa que lá em 2014 criaram uma comunidade de startups chamada Jaraqui Valley, que hoje eu também sou voluntária, esqueci de dizer isso, né? Esse ano eu consegui, né? Abriram lá as inscrições e consegui ser voluntária. Então, desde lá eles começaram a fazer todos esses movimentos. Né? Então já trouxeram vários eventos, Startup Summit, Startup Summit não, é o Startup Weekend, né? Então são hackathons e ideathons e vários outros eventos, né? A nível regional e nacional. Então é um ecossistema que está pulsante já há bastante tempo. E o meu problema maior foi como adentrar nesse ecossistema. Né? Primeiro que a gente teve a metodologia ERE lá, ela foi implantada em 2022 e eu só entrei em 2023. Então teve um gap e esse gap já deu uma quebrada legal. Porque o ecossistema, ele vive em movimento, são várias pessoas e a gente sabe disso, né? Entra e sai, vai. E quando eu entrei, a gente já sente assim, quem é você? O que tá fazendo aqui? Aí meu Deus, calmo. Então, acho que o meu primeiro desafio mesmo foi tentar gerar esse senso de pertencimento. Né? Não só da minha parte, mas também, oi gente, estou aqui, eu sou a Desirê, eu estou aqui para ajudar. Né? Para eles tentarem entender isso, para poder começar a fazer as minhas atividades como agente local de inovação. Então, esse foi o meu primeiro desafio, dentro do ecossistema de Manaus. Muita confiança dos atores, né? Exato. Porque o trabalho do Ali Ecossistema é muito essa questão de relacionamento, né? E a gente conhecer e estar ali diariamente com esses atores, tendo essa relação. Eu queria saber agora qual é as áreas prioritárias dos ecossistemas de vocês. Lá em Manaus, a gente tem um polo, né? O polo lá das empresas, que é a Zona Franca de Manaus. Então, tem um polo metal mecânico ali. Mas a gente também tem a área de saúde, fármacos e principalmente agora bioeconomia. Né? Bioeconomia, na verdade, ela não tinha sido mapeada na época da metodologia, mas é um braço, um ramo que cresceu nos últimos anos muito.
né, desde 2022 para 2023, mais ou menos, mas 24. Ano passado, então, foi um boom muito grande. Então, a gente está com essas áreas aí, sendo a bioeconomia principal. Clara? Eu só queria fazer rapidinho uma observação que eu não sei se acabou ficando um pouco confuso em relação que quando eu falei de sucessão, acabou tendo uma certa pausa e aí nisso esfriou um pouquinho, né? E aí eu senti que esse esfriamento trouxe a falta de engajamento, que eu acabei falando desengajamento, porque eu senti isso, não estava tendo mais. Então aí acabou sendo um pouquinho disso também, que aí isso acaba também, interfere, né? Hoje, o que a gente fez? A gente tem lá um mapeamento, destacam-se 4 áreas também. A gente tem forte a indústria, a gente tem também forte a área da logística, a área da saúde, comércio e serviço. Mas, quando se colocou, né, lá, vocações com potencial, colocou saúde e bem-estar, automação e TI, colocou também a questão da saúde agroalimentar, e tem um que eu acabei me esquecendo, mas a gente colocar... lembrei. Que é o turismo, que a gente também achou interessante, mas o turismo e a economia criativa. Aí a gente hoje, e realmente na parte de artesanato, de economia criativa, todas as novas economias lá também é bastante forte. Lá em Mossoró, a gente tem os setores priorizados, né, pela metodologia que foi aplicada pela Impact Hub, saiu dos setores priorizados, né, que era por meio desse cruzamento para os setores priorizados, que é a própria governança, quando vai pensar ali no plano de ação para aquele ano, prioriza os setores. Então, ficou energia, saúde, tecnologia da informação, né, comunicação e do comércio, né, serviço, bens e serviço. Então, são essas 4 áreas, sendo energia realmente a área de maior força, porque é da vocação econômica realmente de Mossoró. Saúde foi uma área comum aqui que todas falaram, né? Também está no meu ecossistema de inovação, né? Então a gente vê uma potencialidade muito grande para esse setor dentro desses ecossistemas, né? E a gente pode depois trocar mais ideias, né? Envolver esses atores de diversas regiões. A gente tem aqui o Norte e Nordeste, né? Trio bacana. E aí eu queria saber como que vocês enxergam essa colaboração, essa interação a nível nacional. Por exemplo, aqui hoje nós estamos no L Summit. Como vocês enxergam de benefícios esse tipo de interação, esse tipo de evento que os Sebrae nos proporcionam enquanto agentes de inovação, de se conectar, de aprender e levar para os nossos ecossistemas? Olha, a gente achou, no ano passado foi a primeira vez que eu participei do L Summit e assim, para mim foi sensacional e virada de chave, não só para mim, como para o ecossistema. E o que a gente ganhou e o que a gente também colocou assim como missão nesse processo que a gente vem, né, nas metas que a gente coloca também para colaborar com o ecossistema, foi vamos tentar consumir ao máximo, porque a gente está no cerne da temática. Então, assim, para a gente é fantástico, porque justamente se a gente tem uma metodologia, aí a gente está falando sobre isso, está no território, e tem um evento que nos dê esse suporte, e aí você tem consultores internacionais, consultores locais, especialistas, você pode visitar, você pode ter oficinas, tudo. Então, assim, é muito bom, porque você não só como Ali continua se capacitando e nos ajuda, mas o ator também. E aí vem aquela questão, assim, que cada ecossistema, eu acredito que possa acontecer um pouquinho também nos outros, que assim, cada hélice fala de uma forma, porque ela tem uma visão do que é inovação em ecossistema. E aí, quando você vem para aqui, ela consegue entender o que a gente está falando. E aí, vira, e nisso que a gente vira essa chavinha, ele chega e vira, e fica empolgado. E aí eles começam a fervilhar, e durante começa assim, ei, mandando mensagem pra gente, é pra você estar aqui, ei, é pra você fazer isso. Ou seja, porque também eles acabam abraçando e entendem. E aí eu faço só uma observação, que aí eu acho que é a importância também.
Ano passado, a gente saiu daqui, participamos de toda a programação de forma articulada para que todo mundo pudesse consumir o máximo da programação, mas assim, eu, Lara, vou participar de algo, Desirê, nós somos ecossistema, Desirê participa de algo, as meninas de algo, depois a gente senta e criamos os multiplicadores. A gente estava revisando o nosso regimento, melhoramos, entendemos o que a gente precisaria melhorar mais, criamos a nossa metodologia, porque a gente entendeu quais eram as pedras que estavam dentro do nosso caminho através do Early Summit passado. Este ano, a gente teve também, por causa das interações que a gente soube do caso de Currais Novos, que é inclusive daqui do estado. O que a gente fez? A gente articulou com eles e a gente chegou aqui no domingo. O evento começa terça. Ontem passamos o dia inteiro em Currais Novos. Aí, estrategicamente, aí entra papel de área, entra papel de ecossistema, etc. E também do evento, porque isso é fruto do evento. Eles tiveram a virada de chave ontem. Aí a caravana extremamente engajada. E aí eu estou falando caravana Bahia, 9 estados, 46 pessoas vieram para cá. Com bandeira, que no ano passado a gente não teve essa perspicácia, com bandeira da Bahia, com bandeira do município, com bandeira do seu ecossistema, conseguindo chegar aqui hoje com a maturidade de chegar para mim assim, já sei onde que a gente precisa melhorar. Então, assim, eu acho que é isso, né? Falei um pouquinho, obviamente, do nosso, porque é essa experiência, mas também, assim, até como estímulo também. E, finalizando mesmo, eu aprendi recentemente com um facilitador do Empretec, que eu tive a oportunidade de fazer o Empretec Startup. Ele falou assim: quando eu falo que faça o que a metodologia está falando, é porque vai dar certo, faz. Então, se a gente está tendo esse plus, é porque realmente é para isso, porque sabe o que está sendo feito. É a primeira vez que eu estou participando do Early Summit. E assim, eu amei toda a programação, então eu queria fazer tudo de uma vez, né? Nós viemos numa caravana só mesmo do pessoal do Sebrae, os ALIs que estão atuando e os nossos 2 gestores. Então, qual a ideia nesse momento, né? Pegar, absorver todo esse conhecimento, fazer conexão, fazer networking, e tentar depois se organizar e tentar fazer algum evento ou algum encontro online. E trazer outras pessoas também, principalmente com esse network daqui, gente, é muito bom. Nossa, hoje eu conheci um monte de gente, um prefeito, secretário, na verdade, de uma cidade de Rondônia, não vou lembrar agora o nome. Aí a outra também era É daqui do Nordeste, Pernambuco, eu acho, algo do tipo. Gente, foi uma conexão muito bacana. E esta pessoa aqui na minha frente, a Lara, ela estava na mesma oficina que eu. Então, desde veio aqui, mano, e a gente já foi conversando com qual era o estado, era Tocantins, né? Rednet do Currais Novos. Isso. E tava Tocantins. Aí a gente brincou, nossa, novamente, Norte e Nordeste. Aí fala. A gente já fez essa ponte, Norte e Nordeste aqui, é igual aqui. Então a ideia realmente é pegar, absorver todo esse conhecimento, tratar, né, fazer junto lá com o pessoal do Sebrae. E ano que vem, a gente já estava conversando com a unidade, porque tem lá na unidade do Sebrae, a unidade de inovação e mercado, que é a UZIM. E lá tem o pessoal de startups, pessoal que faz outros trabalhos, e o pessoal de startups fazem as missões. E a gente já quer fazer uma missão para o Early Summit. Então essa é a ideia, porque hoje a gente está aqui aproveitando, né? De certa forma, os ALIs, mas a gente quer trazer o ecossistema para eles também pegarem toda essa bagagem que o teu ecossistema já tá aí, entendeu? Porque tem que viver para poder dar continuidade, se conectar. Em breve não seremos mais ALIs. Não seremos mais ALIs. As conexões que fizemos aqui, né, temos que levar para a vida. Exato. Uma fala da Lara que eu destaco é justamente essa figura do multiplicador. Então, se o ecossistema está aqui, então esses atores vão ser os multiplicadores. Se são os ALIs que estão aqui, esses ALIs serão multiplicadores. E um pouco disso aconteceu no meu ecossistema, né? Nos últimos anos, a gente não conseguia
por conta de calendário, né? Porque lá em Mossoró o segundo semestre acontece feiras muito importantes para a cidade. Então, os nossos atores estão engajados nessas feiras. Então, era sempre complicado conseguir a presença deles indo para Recife, para Petrolina. Mas a minha presença nos eventos, né, sempre estava lá carimbado. E eu sempre tive essa visão com o Elisummit. É o palco dos ecossistemas. Então, o case é sobre os ecossistemas, as palestras, os painéis, oficinas. Então, é o momento de realmente você expandir sua visão sobre o que é uma atuação do ecossistema. Então, você vê os níveis de desenvolvimento de várias cidades, das grandes cidades a pequenas cidades, e como é que eles estão crescendo, tendo a inovação como a mola propulsora. Então, sempre quando eu voltava para o meu ecossistema, eu voltava propagando isso e sempre utilizando desse network para levar os meus atores juntos. Então, depois de Elisummit, sempre eu conseguia meets, trocas, conversas dos atores com outras pessoas ali que eu via que tinha como ter essa troca. E hoje, né, óbvio, né, estando no nosso estado, a gente tinha que ter essa presença. Minha governança tá aqui presente e já nesse olhar. Então, quando é uma programação, é uma oficina, e nesse olhar, tipo, que oficina eu vou fazer? É uma oficina para eu aprender mais, para me conectar, uma oficina porque eu vou aprender mais, e às vezes até a gente decidir na programação, fala, se tal pessoa conseguisse ir, essa oficina seria muito boa. Então, esse olhar mesmo de imersão para absorver o máximo. Eu sempre vejo, assim, os eventos no final do ano, assim, de inovação, é o momento de celebração, mas também é aquele momento de absorver com o olhar para o próximo ano. Então, a fala é sempre essa. No nosso próximo plano de ação, podemos fazer isso. Então, a importância do evento, assim, o Sebrae é muito feliz em realizar um evento desse porte, celebrando e dando palco às realizações de cada ecossistema. Estamos tendo o privilégio, né, de estar sediando esse evento este ano e ter a representação de vários atores de todos os ecossistemas de inovação aqui do nosso estado que estão presentes aqui hoje, prestigiando todo esse momento do Elisummit aqui em Natal. E eu queria agora pedir para vocês deixarem uma frase final para os novos agentes, né, e futuros novos agentes que vão chegar para os ecossistemas de inovação. Que mensagem que vocês deixam para eles? Acho que a primeira mensagem é para não ter medo. Vai na coragem, vai na fé. E eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão ajudar. O ecossistema é feito de pessoas para pessoas, né? Não é só CNPJ, é CPF, né? É muita fala nossa, né, Lara? E assim, são pessoas. E a gente sabe que tem dias que não é legal, tem outros dias que é muito bom, mas assim, vai na orgânica, vai fluido mesmo e vai te engajando. Nem te estressa, porque se estressar vai ser pior. Então, eu acho que vai sem medo, vai com medo mesmo, mas vai com medo, porque com certeza vai dar certo. Eu falo isso por causa de mim. Eu tinha muito medo porque as pessoas que é do ecossistema, né, bem ego, bem narizinho, mas depois a gente se aproximando, articulando, conversando, aí é outra coisa, já flui mais. Isso. Aí vai, é isso. Essa é a mensagem principal para você iniciar. Uma coisa assim, eu acho que não só o que desejei, e aí eu ia falar também, acho que completando, mas que isso também é bom para o Ali, para o trabalho, é a conexão também. Por exemplo, desejei eu conheci através da conexão, e aí a gente ficava aplicando também, mas as outras também. O que acontece? Eu falo assim, conheça o seu território.
A gente vai ter momentos de insegurança, vai ter momentos que a gente vai achar ali, será que eu estou certo ou não? E até, assim, conhecer o território, conhecer a metodologia, e aí você conhecer também como você é também na relação com o outro, na sua conexão, na sua fala. Você vai também aprender e desenvolver também a habilidade de gestão de comunidade, de gerenciar equipes. A gente vai acabando desenvolvendo isso também. Hã? Isso, falar comunicação é muito. E aí eu falo também assim, articulação. Se você tem timidez ou alguma coisa, isso tudo você vai acabando e você vai ganhar uma rede muito grande. A fala de Desirê, eu acho que vai sendo completada com a de cada um aqui, porque o ecossistema, quando fala para a gente, é subjetivo. E aí talvez é isso que traga para a gente algumas dúvidas. Mas não, ele não é um subjetivo. É aquela questão também da gente compreender. Então, compreenda o que é o seu território, compreenda também a metodologia, porque aí você vai conseguir. Eu vou pedir só licença, né? Porque eu acho que seria também para assim, não só a gente como Ali, mas porque a gente também tem aquele papel de provocação, que não sente reflexão. Eu pedi licença para fazer uma fala para os atores também, né, que eles possam utilizar. Eu tive presente na Semana de Inovação de Ilhéus, que era na região sul da Bahia, e lá eu tive o prazer de conhecer eu não lembro o nome dele agora, mas é de Recife. E aí eu falei, e a gente fala muito também do Porto de Recife. E ele finalizou o slide dele colocando assim, Einstein, e com a frase: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu gastaria 55 minutos para fazer a pergunta certa. Ele quis dizer que se eu souber fazer a pergunta certa, eu respondo em 5 minutos. Com a psalfição, e também nessas duas falas que eu falei, conheça a metodologia e seu território, eu fiz uma adaptação porque eu entendi, por eu conhecer o meu território. E aí a minha provocação foi com o que a gente aprendeu do ano passado e para cá. Se você tivesse o poder de mudar o seu território, o que você faria? Então, eu acho que a gente começa essa jornada nesse momento. E obrigada pelo momento da fala. Eu estava até olhando no meu celular, pegando uma cola, porque aqui em Natal, pós-eleições, a gente vai viver o GoRN, que é o nosso evento de inovação, que celebra as conexões que transformam. E eu estava tentando lembrar exatamente o tema, porque era o que é o meu conselho para os ALIs. Confie nas conexões e nas boas conexões, porque elas realmente transformam. E é muito do nosso trabalho. Ser ponte, conectar. Então, às vezes, conectar um ator a outro ator dentro do ecossistema, o nosso ecossistema a outro ecossistema. Então, acho que um dos grandes conselhos que eu dou é exatamente esse, assim, confie na sua atuação, no seu profissional. Você tá ali como Ali porque você é capaz, você foi selecionado para isso. E você não está só, porque existe uma rede realmente de apoio que está ali com você para você exercer sua função. E acredite no poder das conexões. Às vezes você faz um evento e você acha que é muito bobo ou muito pequeno, mas ali você consegue conectar 2 atores que viram a chave e algo acontece. Então, eu colocaria isso e acreditar num propósito, porque, como vocês falaram, né, o ecossistema é formado pelos CNPJs, mas quem faz acontecer são os CPFs. E os CPFs, eles têm que olhar para o mesmo lugar. Então, por exemplo, lá em Mossoró, qual é o propósito do nosso ecossistema? Viabilizar o desenvolvimento do território por meio da inovação. Então, os CNPJs que hoje estão na nossa governança, eles têm esse mesmo propósito, esse mesmo olhar. Então, é uma jornada desafiadora, mas ao mesmo tempo muito de recompensas. Assim, vale a pena chegar até o final da jornada, olhar o caminho percorrido, então ver a evolução é algo fantástico, assim. Eu sou muito feliz por ter entrado nesse programa, pela minha atuação, né, por mais desses... vamos fechar 33 meses de Ali, então realmente é algo que eu levo com muito orgulho na minha caminhada. Uma vez sempre Ali, né? E deixamos nossa contribuição, né?
pela inovação, para o empreendedorismo, para o desenvolvimento territorial dos nossos ecossistemas, né, enquanto agentes de inovação. Meninas, queria agradecer a participação de vocês. Espero que aproveitem muito o L Summit 2025. Nos encontramos em 2026, se Deus quiser. E até lá.